Paris, a cidade-luz. Uma cidade do amor, da arte e da história. Mas há mais do que se vê à primeira vista. Mas sob suas ruas movimentadas, esconde-se um mundo secreto, um reino sombrio e misterioso, um labirinto de túneis que se estende por quilômetros, serpenteando sob a cidade. Estas são as catacumbas de Paris, guardando os restos mortais de mais de 6 milhões de parisienses. Um testemunho silencioso da história. Um lugar onde a morte reina absoluta, carregado com o peso de séculos de história e mistério. Um lugar que cativa e horroriza, inspirando incontáveis histórias de mistério e terror. No entanto, a história das catacumbas é, em última análise, uma história humana, de uma cidade em transformação. Uma cidade lutando para lidar com a morte, forçada a encontrar uma solução perturbadora e única. Junte-se a mim enquanto descemos as profundezas e descobrimos os segredos das catacumbas de Paris, um mundo escondido sob a superfície. Nossa história começa no século XVIII, uma época de um tipo diferente de revolução. Não de política, mas de morte. A cidade estava em um estado de crise. A população de Paris estava explodindo, e com ela, a morte em uma escala sem precedentes. As ruas estavam lotadas e os recursos escassos. Os cemitérios transbordavam, incapazes de conter os corpos. A situação era insustentável. O ar ficou denso com a decomposição, doenças graçavam. A atmosfera era sufocante. Os mortos invadiam o espaço dos vivos. As casas estavam perigosamente próximas aos cemitérios. O cemitério dos Santos Inocentes, um viveiro de pestilência, era um testemunho horripilante. A cada dia, mais corpos eram adicionados. O solo havia se elevado vários metros, inchado com os mortos. A terra não conseguia mais absorver tantos corpos. Algo tinha que ser feito. As autoridades estavam desesperadas por uma solução. A saúde e a sanidade da cidade estavam em jogo. A população exigia mudanças. Parecia coisa de filme de terror. Mas essa era a realidade de Paris. Diante dessa crise, as autoridades tomaram uma medida sem precedentes. Eles moveram os mortos para o subsolo, para pedreiras abandonadas sob a cidade. Assim começou a criação das catacumbas de Paris, uma necrópole subterrânea. Por mais de uma década, a partir de 1786, milhões de ossos foram exumados e transportados. As pedreiras se transformaram em uma cidade dos mortos, meticulosamente organizada. Paredes de crânios e fêmures revestiam os túneis, uma tapeçaria macabra que se estendia por quilômetros. Imagine descer para o ar frio e úmido das catacumbas. O ar fica pesado, carregado de história e silêncio. Tochas tremulam, projetando sombras assustadoras em paredes construídas com ossos humanos. Caveiras olham de volta com órbitas vazias, identidades perdidas no tempo. Ossos formam padrões intrincados, um mosaico macabro. Inscrições gravadas na pedra lembram que você não é o primeiro a vagar por esses túneis. É como descer ao inferno, só que em Paris. Ao longo dos séculos, as catacumbas geraram lendas e histórias de fantasmas. Esses corredores subterrâneos são um labirinto de mistérios e segredos antigos. Ruídos estranhos, luzes inexplicáveis e figuras sombrias abundam. Muitos exploradores relatam sentir uma presença inquietante. Alguns dizem que as catacumbas são assombradas por espíritos inquietos. Aparições fantasmagóricas e sussurros são frequentemente mencionados. Uma história arrepiante envolve uma câmera de vídeo encontrada no início da década de 1990. A filmagem revela algo perturbador. A filmagem mostra um explorador se aventurando mais fundo no labirinto e depois correndo de terror. O medo é palpável. A filmagem é cortada, deixando uma pergunta assustadora. O que o explorador viu? O mistério permanece, quase um Zé do Caixão parisiense.
uma figura que assombra os sonhos dos curiosos. As catacumbas não são apenas um reino de lendas. Em 2004, a polícia de Paris descobriu um cinema subterrâneo em pleno funcionamento. Escondido nas profundezas dos túneis, tinha um bar, sala de projeção e restaurante. Organizado por exploradores urbanos conhecidos como cataphiles, era equipado com eletricidade e internet. A descoberta chocou Paris, revelando segredos que ainda se escondem sob a cidade. O cinema subterrâneo se tornou um símbolo do fascínio duradouro das catacumbas. Os cataphiles, exploradores urbanos, são atraídos para o mundo escondido sob Paris. Para eles, as catacumbas são um lugar de aventura e desafio. Eles se veem como guardiões das catacumbas, protetores de seus segredos. Eles organizam expedições, criam mapas e realizam encontros subterrâneos. Alguns especulam que eles descobriram câmaras escondidas desconhecidas pelas autoridades. Sua presença adiciona outra camada de intriga à história das catacumbas. As Catacumbas de Paris, uma cidade de ossos sob a cidade-luz. Um lugar de história, mistério, morte e lembrança. Nós mergulhamos em suas profundezas e descobrimos alguns de seus segredos. Mas as catacumbas se recusam a ser totalmente conhecidas. Um labirinto que guarda milhões de restos mortais. Você se atreve a se aventurar no abismo? Confrontar a morte e emergir transformado? As catacumbas aguardam, mas esteja avisado. Depois que você olhar para o abismo, ele poderá olhar para você. Reflita sobre os mistérios das catacumbas de Paris e inscreva-se no nosso canal para mais vídeos intrigantes. Até a próxima!